E aí, pessoal, nesta videoaula nós iremos falar sobre algumas formas de se buscar os elementos de uma página de um documento HTML utilizando algumas funções do JavaScript. Vejamos, eu tenho esse projeto aqui com 3 containers, um com algumas imagens que eu chamo de tiles, aqui os tiles de camada 1, o mapa e aqui uma terceira div, um terceiro container com outras imagens que eu chamo de tiles de camada 2. É o que nós temos aqui no meu documento HTML, uma div com aqui duas classes, tiles e layer1, e dentro dessa div as imagens, uma segunda div para conter o mapa e uma terceira div também com outros tiles. O que nós vamos fazer? Eu quero buscar um desses elementos. Vamos supor que eu quero pegar esta primeira imagem. Uma das formas é buscar o elemento através do ID. Então, para isso, eu preciso definir a propriedade ID no elemento HTML. Então, vou procurar ela aqui, ID, e vou especificar uma. Eu vou chamar aqui de imagem. Salvei. Vou lá no meu JavaScript. Vou criar aqui uma função qualquer, uma para aplicar estilo, por exemplo. Vou chamar logo ela aqui, aplicar estilo, e vou buscar aquele elemento HTML. Então, vou criar uma variável chamada img, vai receber. Para buscar o elemento, eu preciso acionar este objeto document para ter acesso à árvore do documento. Então, document.getElement, eu vou aqui então usar essa função getElementById. Então, vou buscar um elemento pelo ID. O ID definido lá foi imagem. Então, vale observar que este método, esta função, retorna apenas um elemento. Por quê? Porque está indo buscar pelo ID. E o ID é um identificador. O identificador deve ser único. Uma vez que eu tenho um elemento, basta que eu faça o seguinte, mg.style, se eu quiser aplicar um estilo. Por exemplo, vou colocar aqui uma borda arredondada. Então, 50%, salvei. Aí eu vou ter este comportamento. Legal? Lembrando que você pode fazer o que você quiser. Depois que você buscou o elemento, aqui no caso eu armazenei numa variável, você pode aplicar o comportamento que desejar. Ok, vejamos outra forma. Eu tenho ainda como buscar o elemento através da classe. Então eu tenho aqui essas imagens com a classe tile e tile layer1. Então eu vou procurar pela classe tile. Então vou colocar aqui document.getElementsByClassName. O nome da classe é tile no singular. Só que o que muda aqui? Esta função, ela retorna uma série de elementos, uma série de objetos. Então, ó, getElements no plural. Ou seja, vai vir para cá alguns elementos. Eu vou chamar aqui de nodes, de nós, né? E aí, se eu quiser aplicar o estilo, eu vou ter que percorrer estes elementos. Então, vou fazer um laço aqui rapidamente. For. Vou criar uma variável x igual a 0, para ser o meu contador. X. Outra variável para armazenar o tamanho desta lista, eu vou colocar S vai receber nodes.length. Então, vai pegar aqui o tamanho da lista. No meu segundo parâmetro, ó, observem que aqui está dentro do primeiro parâmetro. Eu estou definindo as variáveis, os contadores que eu vou utilizar. Então, uma para ser o meu contador, que eu vou usar
quando eu percorrer o laço, e outra para receber o tamanho da lista. E aqui eu vejo a condição. Então, enquanto o x for menor que o tamanho, x vou percorrer toda a lista de objetos. Aqui dentro eu vou aplicar o que eu quero, no caso o estilo. Então, nodes na posição X vai receber a borda arredondada. Vou colocar uma borda menor aqui, 10%. Vamos ver? Salvei. Para vocês visualizarem melhor, eu vou colocar aqui uma borda colorida. Um pixel. Salvei. Olha aí. Todos os meus elementos marcados com a classe Tile receberam o comportamento que eu defini. A gente buscou esses elementos pela classe, percorreu a lista de elementos e aqui dentro a gente, de forma individual, percorrendo cada um, a gente foi aplicando o estilo. Observem que as imagens que estão dentro da primeira div, elas estão marcadas com tile. As que estão na terceira div também, nos tiles de camada 2, que as imagens com a classe tile. E dentro desta div, lá no JavaScript, estão sendo criados elementos também com esta classe, por isso que todos estão com a borda azul. Agora vejamos, e se eu quisesse aplicar este comportamento apenas aos elementos com a classe Tile, mas que estão dentro deste primeiro container, que é esta div, apenas a estas imagens aqui, ó. Como é que eu faria? Observem que esta div, essas imagens, elas possuem uma segunda classe, Tile Layer 1. Então eu vou usar ela, por que não? Em vez de buscar pelo Tile, eu vou usar o Tile Layer 1. Salvei. E aí, agora sim, as bordas foram aplicadas apenas aos elementos com a classe que eu especifiquei. Outra forma de se buscar os elementos é através do nome da tag, o nome do elemento HTML. Então eu posso buscar essas imagens também através do nome da tag, que no caso img. Como que eu faço isso? Então aqui dentro, ao invés de pegar pela classe, eu vou get elements by tag name, ou seja, eu estou indo buscar pelo nome da tag, que é img. Salvei e agora eu vou aplicar uma borda verde. Pronto. Agora todos os meus elementos imgs estão com a borda verde. Esta é outra forma de se buscar os elementos, através do nome da tag. Então você pode buscar pelo img, div, body, qualquer outra tag HTML. Uma outra forma de se buscar elementos bem interessante, bem prática, é através da função query selector all. Aqui dentro a gente vai buscar elementos através de um seletor CSS. Então, qualquer seletor que você utilize para buscar elementos no seu CSS, através de classe, através do nome do tipo do elemento, você pode utilizar aqui no Query Selector All. Então, por exemplo, se eu quiser pegar todos os elementos com a classe Tile, eu posso fazer isso aqui, ó. .tile, que eu consigo aplicar o efeito a todos os elementos. Observem que todos os elementos com a classe Tile estão com essa borda verde.
Se eu quiser pegar, por exemplo, apenas os tiles que estão dentro desta div. Essa div tem uma classe própria chamada layer1. Então posso colocar assim, ó, ponto layer1, ou seja, todos os elementos com a classe tile que estiverem dentro de algum elemento com a classe layer1 vai receber o estilo. Aqui no caso eu vou aplicar agora uma borda roxa, por exemplo. Quando eu atualizo, observem que apenas os tiles deste container receberam o efeito desejado. Você pode... Esse aqui é um seletor CSS, você pode usar qualquer seletor CSS que você usa aí com frequência. Então eu posso pegar então pelo nome do tipo do elemento também. Então vou tirar esse ponto .tá e vou colocar o img, ou seja, aqui é um seletor descendente. Então todo elemento img que estiver dentro de algum elemento com a classe layer1 vai receber o comportamento aplicado aqui na função. Então, atualizei, está aí, funcionou do mesmo jeito. Bacana? Eu tenho outra aula aí que fala sobre seletores descendentes. Se alguém desconhece sobre o tema, dê uma olhada na descrição do vídeo aí para você ver o link para o vídeo. Bacana, até a próxima, valeu!